Olá, eu sou Selene Duque e esse é meu canal Papo de Educadora. Aqui eu conto histórias da minha vida de mãe e de professora. Sejam bem-vindos. O que eu vou contar para vocês hoje é da minha experiência com os meus filhos no estudo das línguas, no caso, o inglês. Eles estudavam numa escola que ensinava o francês, então eles tiveram que estudar o inglês em outra escola. Então, com 3 filhos, eu fiz experiências diferentes com os 3. O mais velho, quando ele estava na 5ª série do ensino fundamental, eu matriculei ele numa escola tradicional do ensino do inglês em Brasília, a Casa Thomas Jefferson, e ele fez da 5ª série até finalizar o curso, completar todo o curso. Com a filha, que é a segunda, e a diferença deles é de 1 ano e 4 meses, quando ela estava na 4ª série, eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que me indicou uma professora que vinha em casa e que dava aula de inglês e que os filhos dessa pessoa tinham passado por esse processo e tinha sido muito bom. Eu contactei essa professora e ela me sugeriu que eu formasse uma turma com crianças da quadra, para que as aulas ficassem mais divertidas e rendessem até mais nessa idade. Aí eu conversei com alguns vizinhos e formei uma turma de 5 crianças, incluindo a minha filha. E durante acho que quase 1 ano, essa professora ia lá para casa, as aulas eram na sala de jantar, ela ia umas 2 vezes por semana, e ali ela fazia um monte de atividades lúdicas. Ela cantava com as crianças, ela levava jogos, muita coisa interessante, contava histórias, tudo em inglês. E às vezes até eles iam para a cozinha fazer biscoito, bolo, sanduíche. Então eram essas atividades que fizeram com que a minha filha, no ano seguinte, quando eu a levei para a escola tradicional, ela já estava familiarizada com o inglês. Então, para ela foi muito tranquilo. E ali ela ficou até finalizar o curso. O terceiro, que a diferença já é de 15 anos, nós morávamos numa casa. E quando um bom dia uma vizinha bateu lá em casa e falou para mim que queria me convidar para fazer uma parceria. O filho dela tinha a idade do meu filho e ela conhecia também uma professora que dava aulas de inglês, que era muito famosa ali na região. E se eu não queria fazer uma parceria de levar e buscar as crianças e dividir o custo do curso, e as aulas eram na casa dessa professora. O meu filho nessa época ele estava, e aí ela só aceitava crianças já alfabetizadas. Então os dois estavam na 2ª série do ensino fundamental e nós então, eu concordei e nós matriculamos as crianças. Eles eram apaixonados por era Tia Clarinha, o nome da professora. E ela tocava violão também, eram muitas atividades que eles faziam, além da parte teórica, porque ela ia formando eles também, né, no conhecimento da língua. Eles tinham atividades lúdicas o tempo inteiro. Ela tocava violão, eles vinham cantando músicas dos Beatles. E aí ele ficou até a 8ª série com ela. Na 8ª série, ela me chamou e disse para mim que já tinha ensinado tudo o que ela sabia para eles, principalmente no caso meu filho,
e que ela sugeria que eu colocasse ele, levasse ele, melhor dizendo, para fazer uma avaliação numa escola tradicional de inglês, para que ele saísse com um certificado daquela escola. Então aquele era o momento dele passar por uma avaliação numa escola tradicional e de repente complementar os estudos dele nessa escola. Ela disse para mim, olha, eu acho que pelo nível dele, talvez ele fique no ensino, no intermediário, e então você leva para fazer avaliação. E assim foi feito, eu marquei a avaliação, ele fez uma avaliação oral e escrita. Quando a coordenadora veio conversar comigo, eu fiquei muito surpresa. Ela disse para mim, olha, o seu filho tem muito conhecimento do inglês. Nós classificamos ele para fazer o último semestre do avançado. Então, com 6 meses, ele já vai ter completado o curso, porque ele tem um conteúdo e tem uma fluência no inglês que nós consideramos que ele poderia entrar nessa turma. E eu fiquei muito emocionada, até porque são escolhas que a gente faz, né, com relação à educação dos filhos. Então ali eu estava feliz de ver que a escolha que eu tinha feito tinha sido bem sucedida. Só que teve uma coisa engraçada, ele, naquela escola, para o último ano do avançado, só tinha horário à noite, porque era uma turma de adultos. Na idade dele, as crianças normalmente não chegavam ainda no avançado. Então ele cursou 6 meses, era de 8 às 9h30 da noite, que eu levava ele para fazer esse semestre, e em 6 meses ele teve o certificado da escola, o que foi muito bom para ele, né? Então a história de hoje é essa. A gente, como mãe, né? Eu, por exemplo, gostava muito de experimentar essas coisas. Quando vinha, né, uma notícia de uma coisa diferente que eu considerava que era importante, eu bancava, né, dos meus filhos aproveitarem isso. E os 3, embora tenham sido experiências diferentes, os 3 acabaram muito bem preparados, né? E hoje em dia eles têm a fluência na língua, o que é muito importante, inclusive profissionalmente e na vida deles como um todo. Então é isso, fico por aqui, muito obrigada pela companhia, até o próximo vídeo. Tchau!